Olá, eu vou falar um pouco sobre uma mudança que aconteceu na função calculate de DAX. Essa função é uma das mais utilizadas na construção de medidas e agora ela tem um funcionamento interno um pouco diferente a partir da versão atual do Power BI. Então vou fazer uma demonstração de como ela é até então e como ela ficou com a versão nova. A mudança basicamente está relacionada à forma com que o Calculate vai tratar os filtros que ele recebe a partir do segundo parâmetro da função. Então o Calculate tem aqui sempre, como primeiro parâmetro da função, a medida que vai ser retornada, um valor escalar que vai ser retornado como resultado. E a partir daí, ela pode possuir vários argumentos. Então os argumentos, quando são colocados de forma encadeada, acontece o que? Acontece um merge. Eles são como se estivessem sendo adicionados, como se existisse uma condição e entre esses argumentos, uma condição AND entre esses argumentos. Quando eles são colocados assim, onde você tem aqui a coluna e o filtro, uma outra coluna e outro filtro. Na prática, o que está acontecendo é que na hora que esse filtro está sendo aplicado, existe uma função filter que está aplicando um filter all e removendo o contexto daquela coluna e depois filtrando aquela coluna. Então isso aqui é uma forma resumida de se representar o que realmente está acontecendo com essa função calculate. Na prática, dessa forma e essa outra maneira que eu expliquei, elas funcionam retornam o mesmo resultado. Por exemplo, você tem aqui um filter all de produto, e depois você filtra o produto, ou seja, remove o contexto da coluna de colors para retornar todas e depois aplica o filtro. É dessa maneira que filter funciona. Okay? Então vai fazer isso tanto para uma coluna quanto para outra. Isso aqui não é novidade, é a forma padrão de funcionamento atual. Só estou demonstrando que isso vai ser importante para entender o que modificou. Então esse comando aqui, essa medida aqui, ela funciona exatamente como essa medida aqui. Okay, vamos executar aqui para ver o resultado. Vou chamar de total 2. Então veja, os resultados são exatamente os mesmos. Eu estou mostrando isso para a gente lembrar que sempre que a gente tem um filtro de colunas diferentes, obrigatoriamente o mecanismo de DAX está fazendo com que você remova o filtro daquela coluna e aplique o filtro depois. Isso para todas as colunas envolvidas no filtro de Calculate. Isso por quê? Porque se você fizer isso de forma diferente, já que, por exemplo, você poderia pensar, eu preciso fazer um filtro combinado entre color e brand. Eu poderia vir aqui e fazer um i. Isso faz sentido, aparentemente está correto. Mas isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque no momento em que você está fazendo essa sintaxe, passando apenas um filtro aqui de forma combinada, ele só aceita quando o filtro está sendo feito na mesma coluna, porque internamente ele está fazendo isso aqui, ó, all color. Ele não está fazendo all color e brand, ou seja, ele não sabe lidar com brand dentro da mesma condição. Para resolver isso, teríamos que fazer assim, ó.
filter all de color e brand, ou seja, forçar com que o funcionamento interno do Calculate reconheça as duas colunas ao mesmo tempo. Okay? Então, dessa maneira, ele conseguiria aplicar essa cláusula I, ou até a cláusula OU. Veja, os resultados são os mesmos. Então, o DAX consegue, se você instruir, se você chegar aqui e falar que, na verdade, você está usando uma condição que aborda dois atributos diferentes e que, para isso, a gente precisa informar esses dois atributos aqui no filter. E, obrigatoriamente, só dá para fazer isso usando o filter. Não dá para fazer usando aquela sintaxe resumida que a gente precisa. Então, da mesma forma, se eu quisesse fazer um OU, não daria para fazer diretamente. Ok, mas, como eu falei, a função calculate foi atualizada e recebeu alguns aprimoramentos que agora permite que você faça essa combinação de dois atributos diferentes na mesma cláusula calculate sem ter que usar filter. Tá? Então vamos ver aqui. Eu abri aqui o DAX Duo, que ele já está atualizado com essa nova versão. Então, por exemplo, a gente tem aqui todas as formas de fazer esse calculate. Primeira maneira, usando a sintaxe padrão, onde você coloca dois filtros e é feito um merge desses filtros. Isso equivale a fazer a cláusula I, né, entre esses dois filtros. Depois, a gente está fazendo aqui, usando a cláusula I, que a gente acabou de ver que não funciona na versão anterior. Que obrigatoriamente você precisaria fazer aplicar o filter e trazer aqui o all color e brand para conseguir fazer esse filtro em color e brand. Mas agora funciona. Agora você consegue passar isso diretamente, mesmo sendo dois atributos diferentes. E aqui, também você consegue fazer com o OU, da mesma maneira. O grande problema é trabalhar com a cláusula OU. Trabalhar com a cláusula OU, porque você não conseguiria fazer isso sem usar filter. Já aí, você conseguiria fazer o merge, colocando esses dois atributos de forma separada, com separação de vírgula. Então aí agora a gente consegue se virar bem com essa nova sintaxe que resumiu, simplificou a função calculate e trouxe essa possibilidade aí de ficar mais intuitivo e principalmente para quem está começando e não conhece o funcionamento interno de calculate, conseguir fazer as funções de uma forma mais intuitiva. É muito mais intuitivo você dizer que você quer um filtro ou outro do que você ser obrigado a abrir no segundo parâmetro de calculate, abrir uma função filter, ter que remover o filtro de todas as colunas envolvidas nos seus filtros que vão ser aplicados. Então, trata-se de uma mudança importante no funcionamento da calculate, que é uma das funções mais importantes de DAX. Okay? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender essa mudança. Muito obrigado e até o próximo vídeo.